Boa noite, tudo bem? Bom, é bom estar aqui, né? Louvando ao nosso Deus e adorando ao nome dele. Quero orar pelo pastor Márcio e pela Tati, em virtude disso que ele teve até que sair, ele precisou levar lá ao médico. Vamos orar, pedindo que Deus dê direção, que Deus esteja cuidando deles neste momento. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, por estarmos aqui na Tua casa, na companhia dos nossos irmãos, Deus. Obrigado porque em momentos assim, que nós nos sentimos acolhidos, ó Deus, como família, em momentos difíceis, também nos bons, nos alegres, nós nos sentimos abraçados, nos sentimos amados, ó Deus, sabendo que podemos contar com o ombro do nosso irmão, podemos contar com o apoio também e as orações. Obrigado, Deus, por isso. Pai, pedimos pela vida da Tati e do Márcio, eles precisaram ir ao médico. Pedimos que o Senhor esteja com eles ali agora, Pai, abençoe os médicos que vão cuidar dela quando eles estiverem ali, ó Deus. Abençoe também os procedimentos que eles forem fazer, ó Deus, dê condições para os médicos que vão ali estar cuidando deles, ó Pai. Pedimos isso também pelos demais irmãos que sabemos que estão enfermos, ó Pai. Pedimos que o Senhor visite, que o Senhor cuide. Sabemos que o Senhor cuida melhor do que qualquer outro, Deus. Ainda que os cuidados médicos não sejam adequados, o Senhor está sempre lá. Ainda que falte assistência, a do Senhor nunca falta, Pai. Obrigado porque o Senhor é o nosso auxílio em momentos difíceis e também em momentos alegres. Obrigado a Deus, nós temos motivo sim para agradecer, como já foi dito aqui. Obrigado, Pai, pelo domingo, por esse dia em que a gente se reúne, ó Deus, e mais uma vez está aqui juntos. Obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui, como o Senhor tem nos guardado, ó Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus. Pedimos que a Tua palavra, Senhor, nos traga o ensino que nós tanto precisamos. Pedimos, ó Deus, que nossos corações, que nossas mentes estejam abertos para receber, Senhor, a Tua palavra, que não hajam distrações que atrapalhem, ó Deus. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, por favor, Pai. Nós precisamos que o Seu Espírito Santo nos ajude, ó Deus, nos dê o entendimento. E mais do que isso, Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude a praticar. Por favor, Deus, é isso que eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos aí dar sequência, né? Nós temos, no fim do ano a gente aprendeu um pouco sobre Colossenses. Nós vimos um pouco sobre essa carta de Paulo e hoje eu quero falar também sobre uma outra carta do apóstolo Paulo. Dessa vez é a carta a Timóteo, a segunda carta. Né? Acredito que é um livro conhecido, que muitos de nós aqui já temos lido. Vou trocar aqui o microfone, gente. Espera aí. Então é um livro muito conhecido já de todos, é a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Se você não leu ainda, faça isso, leia na sua casa, você não vai gastar mais do que 10 minutos para fazer isso. Em Colossenses a gente viu um pouco sobre a preeminência de Cristo, né? A centralidade dele na vida do crente. A segunda carta de Paulo a Timóteo, na verdade, é a última carta dele, né? O último escrito do apóstolo Paulo é como se fosse um testamento. Eu não sei se você já pensou dessa maneira, mas é como se um pai escrevesse para o seu filho o testamento final, né? As últimas palavras. E Timóteo, a gente sabe que foi o pai na fé do apóstolo Paulo. Timóteo, ele quando era garoto ainda, menino, a carta de Paulo vai dizer isso, ele aprendeu de uma fé com a avó, com a mãe. Então a gente sabe que Timóteo é a terceira geração já de crentes. Mas é interessante que ele não tinha um pai crente, mas sim mãe e vó crentes, né?
E quando o apóstolo Paulo conhece Timóteo na primeira viagem missionária, ao que indica, ele se converteu nessa ocasião, mas já havia o exemplo de sua avó e de sua mãe, que ele cresceu vendo isso, né? E isso a gente sabe que é fundamental. Só que mais além de ser esse testamento, né? Que são as últimas palavras que um pai deixa para um filho, em muitos casos. E cabe aí uma pergunta: que palavras seriam essas? Se você fosse deixar um testamento para o seu filho, e a gente sabe de muitos casos onde pais deixam testamentos para seus filhos, né? Foi até comentado aqui hoje cedo na EBD que em muitos casos a herança que o pai ou que a mãe deixa para os filhos é alvo de disputas judiciais, né? E a gente sabe que isso é muito triste, mas existem casos onde o pai, já antes de morrer, já deixa tudo escrito ali para o filho, o que ele quer que fique para cada um, né? E é mais ou menos isso. Só que além de ser um testamento, além de ser aquelas palavras que o pai vai deixar para o filho, a segunda carta de Paulo a Timóteo é uma convocação. É algo interessante, a gente vai ver um pouco. Outro aspecto interessante da segunda carta de Paulo a Timóteo é que ele tem um carinho muito grande por Timóteo, né? E até por isso ele chama de filho na fé, um verdadeiro filho na fé. E isso contrasta muito com a dureza com que Paulo trata os falsos mestres e os falsos ensinos que eram pregados naquela época em Éfeso, na igreja que Timóteo pastoreava. Então, o contexto da carta de Paulo, né, dessa segunda carta, é o seguinte: Paulo está preso. Paulo está em Roma. Ele está preso já diferente da primeira vez em que ele ficou 2 anos preso. Ele já não tinha a liberdade de receber pessoas, enfim, ele estava, porque na primeira vez ele ficou numa casa, mas dessa vez ele estava numa prisão insalubre, sem menor condições de viver. A pessoa saía dali para ser morta, e era chamada a prisão mamertina. E Paulo sabia disso. Paulo sabia que ao sair dali daquela prisão, daquela masmorra, daquelas condições degradantes onde ele estava, ele iria para a morte. Mas é interessante também um outro contraste que você vai perceber ao ler essa segunda carta. Você vai ver, Paulo tinha um carinho muito grande por Timóteo e tratava muito duramente os falsos profetas. Paulo também, um outro contraste, né? E você vê a aflição, que você poderia pensar, mas ele estava em condições difíceis ali, em condições de fragilidade, já idade avançada, já havia sofrido, e quem já leu 2 Coríntios vai ver um pouco disso, né? Ele descreve as credenciais do apostolado dele, tudo que Paulo já tinha passado, o sofrimento. Então já era alguém com uma saúde debilitada, e aí você, ao ver isso, sabe, alguém que chega no fim da sua vida, alguém que chega já fragilizado por estar em condições difíceis, alguém que já havia sofrido todo tipo de perseguição e ainda sofria, mas você vê alguém extremamente seguro e confiante de que ele havia cumprido toda a carreira que lhe estava proposta. E que essa carta, esse testamento, é uma convocação para Timóteo, para que ele venha até Roma. É uma convocação, é um chamado para que Timóteo seja o seu sucessor. Eu quero ler o texto, né? Nós vamos, se você tem aí a sua Bíblia, peço que você abra em 2 Timóteo, o texto está escrito aí, é o capítulo 3, de 14 a 17. 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Diz assim: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação
que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda a boa obra. Então esse texto é um texto até conhecido, eu imagino. Você já deve ter ouvido isso, que a palavra de Deus é útil, toda a Escritura é inspirada e útil para correção, instrução, educação na justiça, né? A tradução que eu li é um pouquinho diferente, mas ela é bem conhecida nessa... E muitas vezes eu imagino que você já deve ter ouvido isso. Como eu disse, o apóstolo Paulo, ele está falando de Roma, de dentro de uma prisão, de uma masmorra. E isso aconteceu porque em 64 depois de Cristo, né, quem gosta um pouco de história, eu confesso que estou aprendendo bastante, e a gente sempre vai aprender com a história, né? Em 64, o imperador Nero, ele ateou fogo em Roma. Né? Nero era louco, né? Um cara que não batia muito bem. Então ele ateou fogo na cidade. Então dos 14 bairros que haviam ali, se queimaram cerca de 10. E aí o que sobrou da cidade eram bairros onde viviam cristãos e judeus. Por conta disso, ele pensou, teve a brilhante ideia: bom, eu vou acusá-los de terem feito isso. São os incendiários. Então, a perseguição agora do ministério de Paulo passa a ser do Império Romano. Paulo era um cidadão romano, a gente sabe disso. E Paulo tem o direito de ser julgado em Roma na presença de César. Só que não é assim com os outros cristãos. Então, quando foi desencadeada a perseguição no ano de 64, a gente sabe que cristãos perderam a vida das piores formas possíveis. O imperador ele fazia crueldades tão... assim, algo tão terrível, né? Algo impensável na nossa época. Nós sabemos que os cristãos sofrem perseguição hoje em países da Ásia, em países muçulmanos, enfim, mas naquela época também já havia uma severa perseguição aos cristãos, né? Cristãos eram queimados vivos, e há relatos de que você podia andar em Roma à noite e ver vários cristãos em pedaços de madeira queimando. Diz também que faltava madeira para a crucificação dos cristãos. Então esse é o contexto. Perseguição severa. A carta foi escrita por volta de 67. Paulo ele ainda estava na Espanha por volta do ano onde a perseguição começou, então muito provável que por conta disso ele ainda tinha essa, entre aspas, liberdade. Só quando ele chega em Roma é que ele é preso, enfim. Então, mais ou menos esse é o contexto. Paulo chama Timóteo para que esteja com ele. Paulo já está consciente do que vai acontecer. Ele sabia que ele ia morrer, como eu já disse. Só que é interessante você pensar alguém como o apóstolo Paulo, com a carreira que ele percorreu, tendo feito tudo o que fez, chega no fim de sua vida sozinho. Não tinha ninguém com ele. E é interessante, ele vai dizer isso na carta, né? Ele traz muitos exemplos e muitas ilustrações, como é peculiar. Então ele vai dizer o nome daqueles que o abandonaram. Vai dizer assim: olha, Timóteo, todo mundo aqui me deixou, estou sozinho. Mas tem um aí que não. Ele cita o nome, Onesíforo, né? E ele também passa a dizer: olha, isso aconteceu, Timóteo, porque aqui a perseguição está muito severa. Então, o cristianismo se tornou uma religião ilícita. E isso fez com que aqueles que apoiavam Paulo no seu ministério o deixassem, passassem a segui-lo de longe, porque tinham medo das consequências que poderiam acontecer ao estar juntos com Paulo. E é nesse contexto que ele escreve a segunda carta para encorajar o jovem Timóteo, não tão jovem para os nossos padrões, mas jovem,
para que ele continue na carreira que Paulo havia percorrido. E ele vai mostrar que carreira era essa, o que é isso. Há quem diga, né, e os próprios relatos de Paulo vão dizer, Paulo era um jovem tímido, era jovem, né? Paulo era alguém jovem, tímido e doente, e isso talvez para ele o colocasse como incapaz, ou como de servir. Né? Então, na primeira carta, ele já diz isso, ele fala, olha, Timóteo, que ninguém te despreze pela tua pouca idade. Procura te apresentar como um obreiro aprovado. Procura ser modelo na doutrina. Timóteo havia sido... Ele pastoreou, né? Ele foi designado para pastorear a igreja de Éfeso. E é uma igreja que vivia num contexto difícil. Éfeso era uma cidade grega, era influenciada pela cultura grega. Então, Timóteo, ali, quando Paulo escreve, ele fala, olha, filho, seja você padrão na cultura e na doutrina. Na doutrina e na prática. Seja você esse padrão. E Paulo escreve isso na primeira carta. Ele fala, ele escreve encorajando a Timóteo. E na segunda carta, ela tem ela é uma carta mais pessoal, talvez a carta mais pessoal de todas as que Paulo escreveu. Então, é nesse contexto que o apóstolo Paulo chama Timóteo para estar com ele. Ele fala, olha, filho, lembra de trazer os pergaminhos, os escritos. Traz também a capa. Isso mostra também que o apóstolo Paulo, no fim de sua vida, além de não ter companheiros que o acompanhassem mais, os que tinham estavam de longe ou já o tinham abandonado. Ele não tinha mais nada. Ele pede, olha, se você lembrar, sabe aquela assim, não esquece de trazer a minha capa de frio, que o frio está chegando. Era outono, quando ele escreve a carta, né? Então, esse é o contexto da carta. E isso já nos traz aqui um ensinamento, porque se Paulo fala para Timóteo, olha, os dias são difíceis, aqui a gente está sofrendo perseguição, isso já mostra mais ou menos como seria a trajetória de Timóteo, dando continuidade ao ministério. Ele sofreria perseguição. E é interessante a gente pensar que ele fala, olha, filho, seja firme, persevere, não se deixe influenciar, não se deixe levar pelo desânimo, não desista, filho. São mais ou menos essas as palavras que ele diz para o seu filho Timóteo. É interessante pensar, né? Como já foi dito, né? É uma convocação, não só um testamento. Que palavras você deixaria para o seu filho? O que é mais importante? Quais são as palavras que você não poderia deixar de falar para ele? Antes do seu leito, antes de você morrer, né? Aí a gente pode até pensar, pode fazer algumas conjecturas, né? O que eu não poderia deixar de falar para o meu filho? É interessante que Paulo fala, olha, filho, permaneça firme, seja você um padrão, guarda a palavra, filho, prega a palavra. A gente sabe que o capítulo 3 vai iniciar dizendo que os últimos dias serão dias difíceis, mas esses últimos dias, ao contrário do que muitos também possam pensar, não se refere apenas aos dias que vão anteceder a vinda de Cristo. Porque a gente vê, se a gente olhar para os nossos dias, a gente pode pensar, nossa, a vinda de Cristo está mais perto do que nunca. De fato, ela está. Só que esses últimos dias que o apóstolo Paulo está se referindo no capítulo 3, são os dias já depois da ascensão de Cristo até a sua vinda. Então, aqueles tempos já eram últimos dias. Quando Paulo começa no capítulo 3 falando, filho, esses são os últimos dias, não quer dizer futuramente haverão dias difíceis. Esses dias de agora já são difíceis. Se já eram difíceis no presente, quando Paulo escreveu a carta, imagina agora. É evidente que a maldade vai se acumulando e a gente vê hoje a sociedade praticamente perdida. A gente já nem se surpreende tanto com notícias de espancamento, de morte, enfim. Eu essa semana soube de algo que antigamente, há umas
há uns 20 ou talvez menos anos atrás, chocaria, né? Soube de uma jovem que ela recém-divorciada, ela com um filho pequeno, se não me engano tem 2, 3 anos, não passa disso. Ela começou a sair com uma moça, como amigas, entre aspas, e aí que elas estão namorando. Só que, pasmem, ela não tirou essa menina de um outro rapaz, mas sim de uma outra moça. Então a menina namorava com outra moça e ela, recém-divorciada, agora namora essa menina. Eu imagino que você ficaria perplexo ao ouvir o fato de uma mulher divorciar-se com um bebezinho pequeno, mas isso hoje já nem choca, né? Então, alguém que se divorcia e deixa o marido para se ajuntar com uma outra moça. E a gente pode pensar, mas aonde vai parar isso? Por que que isso acontece? O apóstolo Paulo vai dizer aqui na carta no começo, né, que os homens nos últimos dias se tornariam avarentos, se tornariam mais amantes dos prazeres do que de Deus, se tornariam egoístas e uma série de outras características que os homens iriam passar a demonstrar. Mas é interessante você pensar que a lista é extensa. Talvez não a maior lista de pecados alistados pelo apóstolo Paulo, mas é uma lista extensa. E você pode pensar, mas como a sociedade veio parar assim? Esse caos social, essa situação que a gente vive, e já desde aquele tempo que o apóstolo Paulo está alertando Timóteo, ele fala, olha filho, tudo isso que a gente está vendo, tudo isso que nós estamos vivendo, esse caos social, degradação da família, degradação dos valores, a degradação da ética, da moral, enfim. Resultado desses 3 primeiros aí que eu listei, no caso o egoísmo, as pessoas seriam mais amantes de si mesmas, mais amantes dos prazeres do que de Deus e avarentas, né? Ele vai dizer avareza, né? Amor ao dinheiro. E ele vai dizer, olha filho, e não só isso, não para por aí. Você, Timóteo, você deve estar atento, porque não só isso, não só uma crise ética e moral sem precedentes, né? Mas você também vai ver pessoas que se dizem cristãs, quando na verdade não são, que vivem uma vida religiosa de aparência. Foge destes também, Timóteo. E é algo interessante que não só a igreja daquele tempo, mas a igreja deste tempo. Por isso que é importante, e ele fala no texto, né? Ele fala assim, olha filho, guarda a palavra, sabendo de quem você aprendeu, de quem você ouviu, porque você vai ver falsos mestres, falsos crentes, tendo vidas de aparência, só que a prática deles é repulsiva. Foge também, filho. E hoje a gente também vê isso, né? A gente vê o individualismo, o egoísmo. Nós vemos também pseudo-cristãos, pessoas que se dizem crentes, mas com vidas, com práticas reprováveis. Então é isso também que ele alerta. Foge destes, Timóteo. Não sei se está dando para enxergar, está um pouco claro aí, não sei, na apresentação. Mas são 3 características aí que seriam essenciais para que o jovem Timóteo desse continuidade aí no ministério do apóstolo Paulo. O zelo, a coragem e a firmeza. O zelo para que ele não fosse negligente para com o dom que ele havia recebido. A coragem para que ele não se envergonhasse do Evangelho e de Paulo, que era o prisioneiro por causa do Evangelho. E a firmeza, que fazia com que ele não desistisse do propósito inicial, mesmo em meio ao sofrimento. Então, se é claro, se é evidente que ele passaria por dificuldades e sofrimento, porque ele mesmo já havia dito, você sabe que eu sofri, você sabe que eu estou sofrendo perseguições, na verdade, o apóstolo Paulo sofreu perseguições, e ele fala, olha Timóteo, você sabe que esse é o modelo que você vai ver.
Então, era necessário que ele usasse os dons que ele havia recebido. E o texto vai dizer, a carta vai dizer, pela imposição de mãos, enfim. Sabendo que Deus o havia capacitado para isso. Por mais que ele se achasse incapaz, por mais que ele se achasse despreparado por conta da idade, ou por conta das enfermidades, a carta vai dizer sobre alguns problemas de saúde que ele tinha também, mas ele já havia recebido tudo o que era necessário. Ele havia recebido o ensino de um modelo do apóstolo Paulo, de alguém que sofreu, de alguém que ainda sofria perseguição, de alguém que perseverou. Então, ele poderia dar continuidade, sim, né? Sabendo de quem ele recebeu. Deus o havia capacitado para isso. Então, Deus, sendo digno de toda a confiança e sendo fiel, daria tudo o que fosse necessário, iria suprir tudo o que fosse necessário para que Timóteo conseguisse dar continuidade, para que ele conseguisse cumprir a carreira. Coragem para que ele não desistisse, né? A exemplo do que os outros fizeram, que em meio à perseguição, e aqueles que se associavam aos líderes, né, eram perseguidos, para que ele não desistisse, para que ele não se envergonhasse. E a firmeza, né, para que ele não desistisse. E também o apóstolo Paulo dá como um exemplo Jesus, que não desistiu, mesmo em meio à injustiça, mesmo em meio ao sofrimento, não desistiu, cumpriu até o fim a carreira, né, cumpriu o propósito inicial. Acho que travou aqui. E que propósito seria esse, né? A gente sabe que o contraste dos falsos mestres e do falso ensino com o ensino verdadeiro do apóstolo Paulo, o verdadeiro evangelho era esse, né? O propósito, no caso que ele fala para Timóteo, para que ele continuasse, para que ele, por meio de uma vida piedosa e de uma teologia verdadeira, para que ele desse continuidade no ministério. Como eu havia dito, né, há pouco, há vários contrastes na carta de Timóteo, e há um contraste também entre a verdadeira religião, no caso, o ensino aprendido do modelo do apóstolo Paulo, para com o que a gente vê hoje também. Já naquela época havia. Hoje nós vemos o modelo de quem vive um evangelho de triunfalismo. As pessoas não aceitam o sofrimento de hipótese alguma. Se tem sofrimento, tem alguma coisa errada, né? Então, existem aí campanhas, existem sessões, enfim, cultos disso, cultos daquilo, para que a pessoa seja liberta, e você não pode sofrer nenhum tipo de perseguição, você não pode ser contrariado, você tem que ser cabeça e não cauda, enfim. Esse é o ensino dos falsos mestres, que contrasta com o ensino e a prática de Timóteo. Em Colossenses a gente viu um pouco sobre isso, que tão importante quanto a prática é a sua doutrina, porque, ao contrário do que se possa pensar, fins não justificam meios. Então, tão importante quanto a prática é o ensino. E esse ensino baseado nas Escrituras. O apóstolo Paulo ensinou Timóteo, e ele tinha o exemplo também em casa de ver mãe e vó piedosas. Ensino e prática. Esse é o padrão do que Paulo ensinou para Timóteo. Aí há o contraste, né, entre o sofrer, a perseguição e a perseverança, que a gente vê isso no apóstolo Paulo, com o egoísmo, o individualismo e a glória para si dos falsos mestres, dos falsos apóstolos. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: filho, não olha para eles, não olha para o ensino deles,
Não se iluda, filho. É tentador, é claro que é. Você viveu uma vida triunfalista, você ouviu agora a nova onda do momento, né? Existem até dentro das igrejas os personal isso, personal aquilo, coaching espiritual, né? Enfim, a pessoa que é o seu treinador, a pessoa que te acompanha, onde você vai participar para ela da sua vida, ela vai te orientar, ela vai te dizer, faça isso, não faça aquilo. E a gente vê igrejas cheias de pessoas indo ouvir isso, indo ouvir aquilo que lhes agrada. Mas um modelo de sofrimento, um modelo de perseguição é pouco atraente, né? Não é nada atraente. Então é nesse contexto que a gente vê a vida do apóstolo Paulo. Ele chega ao fim de seu ministério mostrando no corpo as marcas dessa perseguição que ele sofreu, mas havia nele a convicção de que a carreira que ele havia começado, ele iria cumpri-la até o final. E em contraste com o egoísmo, o individualismo, né? Glória para si. Hoje a gente escuta se falar em nome de pregadores, de pessoas que têm ministérios itinerantes e vão, enfim, fazer campanhas para arrecadar dinheiro para serem conhecidas e ter o seu nome conhecido em denominações, nas cidades, enfim. E isso contrasta muito com o ministério de Paulo. Esquecido, sozinho, né? Doente, né? Algo que a gente deve pensar. Como que é a minha vida? A gente tem tido lutas, sim, temos dificuldades, mas será que a minha vida demonstra isso? Demonstra a convicção de que a minha existência aqui, a minha passagem aqui nessa terra não é para ser feliz, não é para conquistar, não é posses, não são posses, não são títulos, mas sim cumprir a vontade de Deus. Havia naquele tempo uma crise moral e ética, né? Como hoje há, no nosso tempo, uma crise moral e ética. O apóstolo Paulo também vai dizer para Timóteo, todos os que quisessem, né? Isso está no versículo 11, se você voltar um pouquinho, vai dizer, todos os que quisessem viver uma vida piedosa seriam perseguidos. É algo interessante você pensar, né? O contraste que há entre aqueles do evangelho da prosperidade, entre aqueles que pregam a felicidade e o bem-estar. Todos os que querem viver uma vida piedosa sofreriam perseguição. É interessante a gente também pensar sobre as nossas vidas. Como tem sido a nossa vida. Será que está tudo certo? Eu no meu ambiente de trabalho, será que está tudo certo com a minha empresa? De modo que eu me relaciono com as pessoas, eu converso com elas e vou tolerando, vou ouvindo, sem me manifestar, sem ser contrário a nada, vou me adequando ao ambiente onde eu estou, sem que eu incomode ninguém. Ninguém se incomoda com a minha presença lá. Esse daí é crente, mas esse daí não faz nada. Você pode falar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, para ele tanto faz. E a gente sabe que existem crentes que passam na mesma empresa, trabalham por mais de anos e as pessoas nem sabem que ele é cristão. A gente sabe disso. Então, será que a minha e a sua vida tem sido modelo? A gente tem aprendido a palavra de Deus, nós conhecemos. A gente sabe que o ensino da palavra, ele nos dá tudo o que nós precisamos. A palavra nos dá o ensino, a correção, como foi lido, a instrução. E uma vez a gente conhecendo isso, né, nossa vida tem influenciado.
Nos últimos tempos tem sido difíceis nós olharmos para modelos, né? Para padrões. A gente, quando liga a televisão, não sei se você tem a oportunidade, às vezes na minha casa eu assisto televisão, às vezes, porque infelizmente não dá, né? Para assistir nada. E aí você vai passando os canais, você vê Igreja Apostólica disso, Igreja Renascer não sei da onde, Igreja Plenitude disso e daquilo. E aí você se dispõe, fala assim, não, eu vou ver o que posso aproveitar de um programa assim, de uma pregação, de uma ministração como essa, mas infelizmente a gente não consegue aproveitar nada. Nada. Sem que haja uma campanha, um pedido, alguma venda e oferecendo um produto para você comprar, um carnê, né? Eu achei interessante, há umas 2 semanas visitei um cliente e aí a gente estava conversando, né? Eu com uma colega do trabalho, a gente conversando. Falando assim, nossa, você já viu alguma vez na tua igreja alguém fazer carnê? Aí ela falou, não, nunca vi fazer carnê. Carnê para oferta disso, oferta daquilo. Aí beleza, o pessoal serviu o almoço e a gente, depois do almoço, estava voltando ainda dentro da igreja. E aí me chamou a atenção os envelopes de ofertas deles. Aí eu fui lá dar uma olhada. Falei, porque a gente também tem aqui na nossa igreja os envelopes, né, e tal. Aí eu fui dar uma olhada. Aí eu vi do lado ali carnê. Aí eu já na hora falei, né, é carnê para quê? Você se compromete durante o ano fazer as ofertas mensais em valores regulares e ali você conquista uma bênção no final dos 12 meses, né? Então você tem ali 12 boletos que você vai recolher o valor que você estipular durante o ano, e se você for fiel na tua oferta ali, você vai alcançar a tua bênção no fim dos 12 meses. Eu falei, mas isso não faz o menor sentido. Será que é esse o evangelho? Isso é a palavra que é pregada? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido eu viver a minha vida para essa terra, para este mundo aqui. Não foi esse o chamado que Deus fez para mim, nem para você. Deus nos faz um chamado para que nós nos esvaziemos, né? O evangelho, a palavra, ela é esvazie-se. Hoje de manhã a gente estava aqui na EBD conversando e a gente viu, né, que sentido tem na vida você trabalhar e você cada vez mais acumular riquezas e títulos aqui. Se tudo vai ficar aqui, o evangelho ele é renúncia, né? O evangelho, Jesus quando chama, ele não fala, olha só, me siga que eu vou te fazer alguém próspero, alguém rico. Não fala isso. Ele fala, negue-se a si mesmo. E esse negar-se é direto, é todo dia. Não é um conquistar. Ele não fala assim, olha, me siga que você vai conquistar tudo aqui dessa terra. Me siga que eu vou te fazer alguém feliz profissionalmente. Não. É renúncia. E nós conhecendo esse evangelho, que é o verdadeiro evangelho, que muitas vezes o evangelho que é pregado é só parte dele. É só a parte do venha que tua vida vai mudar, venha que tua vida vai melhorar. Esse é o ensino que Paulo já alertava para Timóteo, porque não é diferente agora do que era naquela época. Foge deles. Timóteo, olha para mim, olha para os meus ensinamentos, filho, você sabe de quem você aprendeu. Olha a minha vida, olha como eu vivo, olha a minha carreira, Timóteo. Não tem nada onde a gente possa olhar e ver assim, não, tem alguém que começou a seguir a Cristo, que não renunciou, que acumulou riquezas e que ficou famoso e conhecido. Não é isso. Será que essa pessoa é vista dessa mesma forma, com fama e riqueza aos olhos de Deus? Sendo que Ele mesmo disse, negue-se, esvazie-se, tome sua cruz, me siga. Esse é o evangelho. Essa é a carreira. É assim que Timóteo iria enfrentar, é assim que ele se manteria firme, perseverante, por meio de uma doutrina pura, em meio aos falsos ensinos. Por meio da firmeza, por meio da coragem de não abandonar a carreira, sabendo qual que era a conclusão do ministério dele, ele já sabia.
para nós concluirmos, né? O último versículo que nós lemos, o 17, vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Perdão, o 16, né? Vai dizer toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, correção, repreensão, instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, 17, né? E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura, não só alguma Escritura. Você sabe que o evangelho que é pregado, eu disse que é meio evangelho, e muitas vezes é tão liberal que não vê mais a palavra de Deus como inspirada por Deus, como inerrante. Não vê mais a palavra de Deus como infalível. Não vê mais a palavra de Deus como a autoridade de Deus, é a vontade de Deus que foi revelada para nós. Para quê? Aí o 17 vai concluir. Para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Hoje, como eu falei há pouco, né? Então, as igrejas, algumas delas, as que não são sérias, as que não levam o evangelho a sério, elas vão se apropriando de certas estratégias, né? Porque hoje, afinal de contas, o que dá certo é o que está certo, então é o pragmatismo. Então, se o meu propósito é encher a igreja, e para isso eu vou ter que falar uma mensagem agradável, eu contrato alguém que dá palestras, não alguém que pregue. Porque a pregação, muitas vezes, ela é chata, ela é cansativa. Então, eu quero motivar as pessoas. E, para isso, eu vou chamar aqui um pregador alegre. Aquele que vai dizer várias piadas e stand-up, enfim, que vai fazer com que todo mundo saia daqui super contente, super feliz. Isso dá certo. Então, eu vou fazer isso. Também é interessante que nós nos apropriemos de toda a teoria dos filósofos. Então, aqui a gente prega no estilo, então eu tenho que conhecer toda a obra de Nietzsche, eu tenho que conhecer toda a obra de Freud, enfim, vou trabalhar também um pouco de psicologia para que dê certo. Então, se isso é o que dá certo, é o que faz as igrejas encher, é o que faz as pessoas saírem felizes. Mas a gente não vê o apóstolo Paulo dizer para Timóteo, olha, Timóteo, além da Escritura, pega também um pouco aí de filosofia e traz também um pouco aí de sincretismo, pega um pouco das outras religiões, mistura aí. Não, a gente não vê isso. A gente vê o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, filho, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. E ela não só nos mostra aquilo em nossas vidas que precisa ser transformado, mas ela também diz como deve ser. Sem a palavra eu não sei como. Eu preciso dela para que me diga, para que me ensine como tem que ser a minha vida. É como se tivesse faltando alguma coisa. Eu não vou ser perfeito sem a Escritura. É isso que o texto vai dizer. Ele vai dizer, olha, toda a Escritura. E é a Escritura. Ele não vai dizer, olha, é evidente, né? Eu estou dizendo aqui algo com relação à filosofia, com relação às outras teorias. Não vou dizer que não há nada que se possa ser aproveitado, mas a inspiração de Deus e a vontade revelada de Deus é a palavra de Deus. Ela não apenas contém, ela é. Não apenas vai te mostrar o que na sua vida não está de acordo com a vontade de Deus, mas também vai te mostrar o que em você que precisa mudar e como tem que ser essa mudança, a fim de que você possa fazer a obra. É para isso que você foi chamado, é para isso que você está aqui, para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade dele. Não há filosofia humana que se aproxime. Você pode ter até partes, você pode achar até alguma coisa aplicável, interessante, olha só. Mas não há nada na filosofia humana, não há nada que se aproxime, nada que substitua, nada além das Escrituras que possam conduzir a tua vida para os caminhos do Senhor. Por isso que ele fala, toda a Escritura é a Escritura. E a gente sabe que muitas vezes algumas igrejas, como eu disse, elas invertem, né? Então, você tem menos Bíblia, menos palavra, e mais filosofias, e mais ensinos, e mais misturas, e mais sincretismo. Vou pegando um pouquinho de cada coisa aqui, no final dá certo. Igreja cheia. Né? Muitas vezes esse é o modelo de igrejas que nós vemos por aí. Né? Para concluir, né?
Interessante nós pensarmos no padrão, no exemplo de Paulo, tanto na doutrina quanto na prática. Uma não caminha sem a outra. Não adianta eu ter uma prática, eu ter atividades, eu ter rotinas só para atrair glória, atrair elogios. Isso não dá certo, isso não é certo. Tão importante quanto a prática é o ensino, é a doutrina. Muita prática sem uma boa doutrina é só ativismo, é só atividade. Às vezes a pessoa pode até estar fazendo uma coisa boa, mas pelo motivo errado. Muita teoria também. Muita doutrina sem prática nenhuma. Você guarda tão bem guardado, eu ouvi isso esses tempos, você guarda tão bem guardado que você não divide com ninguém. Você é aquele cara que eu falei, trabalha 1 ano ou 2 e a pessoa não sabe nem que você é crente. Nem digo que você vai na igreja. Digo, a pessoa não sabe, ela não vê na tua vida nada que demonstre por meio de uma vida piedosa que você é cristão. Não vê. Mas aí você sabe tudo que o pastor fulano diz, tudo que o pastor ciclano disse, você lê comentários bíblicos, você assiste a pregações, você já leu vários outros livros, você já leu a Bíblia inteira, mas a tua vida prática está longe de tudo aquilo que você fala. Também não funciona. Então nós temos aí o modelo, né? No caso, Paulo não fala, olha filho, você vai me servir, você vai servir a Cristo. Timóteo, ele foi chamado para dar continuidade servindo a Cristo. E no caso, o modelo aí, onde ele aprendeu, de quem ele aprendeu, é de vida cristã, vida piedosa, de alguém que abriu mão, de alguém que negou, de alguém que era padrão não só na doutrina, mas também na prática. Que nós tenhamos essa disposição não apenas de dizer que conhecemos e de falar, olha só, eu sei, eu já li, eu já vi, mas que a nossa prática também demonstre isso. Que a nossa vida de atitude, né, que a gente possa traduzir aquilo que a gente fala com tanta convicção, né? A gente muitas vezes ouve alguma pregação ou lê algo escrito e fala assim, o fulano disse isso, que eu tenho que ser assim. Né? Então eu vou ser assim. Só que a minha vida prática não demonstra isso. A gente muitas vezes se apropria com tanta facilidade, né, do que o outro disse, né, mas nossa prática não demonstra. Mas que nossas vidas, por meio de atitudes práticas, demonstrem também o que nós cremos, né? Demonstre também a doutrina que nós temos aprendido na palavra de Deus. Amém? Eu quero orar, eu quero pedir que Deus nos ajude. Os exemplos estão aí, né? Nós sabemos disso. Os exemplos tanto do que é bom quanto do que é ruim. Muitas vezes a gente se apega mais no que, entre aspas, aos olhos do mundo dá certo e não ao que está certo. Mas que nós tenhamos também a disposição em entender isso, né? Em entender que nem sempre o que está certo aos olhos do mundo é o que é certo aos olhos de Deus. É aquilo que Deus aprova. Ainda que só eu pense assim. Ainda que só eu, no meu trabalho ou na minha família, seja assim. Senhor Deus, Pai, obrigado. Porque a sua palavra, Deus, ela tem tudo o que nós precisamos para viver de um modo que te agrada, Senhor. Obrigado porque a tua palavra traz o ensino e a correção que nós tanto precisamos para viver de um modo que te agrada, Senhor. Por favor, Senhor, que mais do que o conhecer apenas a doutrina, mas que a gente pratique, Senhor. Não sejamos apenas conhecedores, mas sim praticantes, Pai, nos ajude. Nos ajude, Senhor, a entender que muitas vezes a gente não vai ter alívio para o nosso sofrimento. Muitas vezes o viver aqui é sofrer perseguição. E que é assim.
A gente sabe que os dias são maus e já eram, desde que foi escrito o texto que a gente leu. Pai, obrigado, porque o Senhor tem nos ensinado. Peço, por favor, Senhor, nos ajude. Nos ajude, ó Deus, na nossa caminhada, Pai. Sabendo que o Senhor sempre está conosco, sabendo que é o Senhor quem nos capacita, ó Deus, para viver do modo que te agrada, Senhor. Agradeço por tudo isso, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.